Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito neste canal, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Antes de continuar, eu quero convidar todos vocês a estarem me seguindo no segundo canal Bíblia Falada Mari Garcia e divulgando para os seus amigos, para que eles possam ler as escrituras através da voz narrada. E dessa forma estarão sendo alimentados da palavra de Deus, de um alimento vindo da parte do Senhor. Além disso, nós estamos lançando a plataforma Aba Play. Eu convido todos vocês a visitarem abaplay.com.br e acessarem esta plataforma, que não tem censura do sistema das redes sociais em cima dos conteúdos. Ou seja, tudo aquilo que você não consegue ouvir aqui no YouTube ou em outras plataformas, nós estamos colocando com muita excelência vídeos, documentários, séries. Futuramente vamos ter filmes cristãos, vamos ter conteúdos infantis, todos em uma plataforma só, que o Senhor nos direcionou para que nós lançássemos, chamada Aba Play. Aba com 2 Bs. Play, play.com.br. Então eu te convido a estar acessando e fazendo parte desta família Aba Play. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a própria consciência cauterizada. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Como alguém que já está no Senhor pode ser vítima do engano espiritual e se afastar da sua posição diante do Senhor? Muitos que, sem dúvida, começam bem, incluindo pregadores que foram chamados e ungidos por Deus, foram afastados do caminho por outros mentores apóstatas que se afastaram da fé há muito tempo. Como alguém que já creu em Cristo Jesus consegue cair na armadilha do diabo? O rei Salomão era servo de Deus e dotado de sua sabedoria, além da dos homens mortais. Ainda assim tornou-se um apóstata espiritualmente, seduzido por mulheres pagãs e pela idolatria. Ele continuou profetizando mesmo depois de já ter começado a se desviar, porque os dons e o chamado de Deus acontecem sem arrependimento. No final de sua vida, sua alma estava repleta de um profundo sentimento de futilidade e nudez espiritual. Salomão escreveu sobre um jovem que foi seduzido por uma mulher enganosa, sedutora e adúltera. A sedução física deste jovem ingênuo nos ensina como funciona a sedução espiritual. Nós lemos em Provérbios capítulo 7, versículo 1. Meu filho, obedeça às minhas palavras e guarde no íntimo os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos. Escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher alheia, da mulher adúltera com suas palavras sedutoras. Da janela da minha casa olhei através da grade e vi entre os ingênuos, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua próximo à esquina de certa mulher, passeando a caminho da casa dela. Vinha no crepúsculo, já ao entardecer, quando chega a mais profunda escuridão da noite. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e obstinada. Os seus pés nunca param em sua casa. Ora, está na rua, ora, nas praças. Em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso, saí ao seu encontro. Vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito colchas de linho fino do Egito de várias cores. Perfumei a minha cama com mirra, aloes e canela. Venha, vamos embriagar-nos de paixões até o amanhecer. Gozemos as delícias
do amor. Porque o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. O homem simples, falado aqui nessa história, é alguém ingênuo, sem discernimento. Os seus sentidos não foram treinados para discernir o bem e o mal. Ou sobre a sedutora e seus modos de sedução. Ele representa um jovem cristão, recém-salvo do mundo, que não tem muito conhecimento bíblico e que é facilmente enganado pelos sentidos físicos, aos quais a sedutora recorre sempre. Infelizmente, muitos jovens, hoje, não têm qualquer discernimento espiritual. E quando eu digo jovens, eu não estou falando de jovens pela idade. Pessoas, homens e mulheres, que estão por aí, andando sem nenhum foco. Estão olhando para todos os lados. E quando se perguntam o que realmente estão fazendo de valoroso na vida, não sabem dizer. Simplesmente porque vivem deixando a vida levar, sem, ao menos, ter um plano de ação. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5, versículo 4: Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que este dia os surpreenda como ladrão, pois todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Não pertencemos à noite nem às trevas, portanto não durmamos como os outros, mas permaneçamos acordados e sóbrios. Chegará um dia em que o dia do Senhor acontecerá, onde o Senhor Jesus voltará de maneira inesperada para aqueles que não o estão esperando. Sim, nos últimos dias os cristãos precisam permanecer espiritualmente alertas e sóbrios, porque o inimigo anda ao redor desesperado, tentando tragar, porque o tempo dele está acabando. Sim, muitos sem discernimento, quando começam a frequentar uma igreja, muitas vezes nem analisam se essa igreja é uma igreja que é apóstata, ou se esse líder ou uma líder é apóstata. Fariseus, então, são ludibriados apenas pelo exterior e em nenhum momento buscam na palavra de Deus o que é real e sensato. E através do Espírito Santo, que é o nosso professor, não é mesmo? Observe que está escurecendo gradualmente. Sempre houveram falsos mestres e profetas por aí, mas nos últimos dias eles se intensificarão e se multiplicarão, como dores de parto que surgem umas sobre as outras. As falsas doutrinas intensificam-se e multiplicam-se até dar origem à própria escuridão espiritual. Durante o tempo da grande tribulação, o engano espiritual será uma marca visível de uma igreja apóstata. Se olharmos para a rápida ascensão de um ecumenismo e das associações interreligiosas, do carisma e da mentalidade da mega igreja, vemos uma apostasia bem encaminhada. No futuro, o anticristo não terá apenas facilidade em penetrar, ele já estará penetrado. A marca da besta não terá que ser obrigatória de maneira alguma, ela já estará completamente dentro da cristandade. Sim, com a TV e a internet, essa escuridão está se espalhando como uma gangrena através do corpo de Cristo. O apóstolo Pedro também escreve sobre esses falsos profetas e mestres que assolam a igreja, falando palavras vazias e arrogantes, sobre sonhos e visões que não vêm da parte de Deus, mas de suas próprias imaginações, enquanto emprestam histórias uns dos outros. Sim, eles atraem e seduzem cristãos ingênuos que estão apenas fugindo do mundo, apelando para desejos lascívios da natureza pecaminosa. 2 Pedro 2,18, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos devassos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade. Eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, novamente se encontram enredados nelas e por elas são dominados. Estão em pior estado
do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito. E ainda, a porca lavada volta a revolver-se na lama. Então, se você hoje está firmado na palavra de Deus, cuide para não cair. Qualquer um de nós está sujeito a passar pela sedução de Satanás, a sermos enganados, ludibriados por diversas encenações, coisas belas. Pense agora, em qual área da sua vida você tem sido seduzido? Em qual área da sua vida você, a qualquer momento, pode cair? Pois bem, dê um passo para trás. Não ande mais desse lado da calçada. Se você sente que não pode olhar, corte fora os teus olhos. É melhor retirar os olhos, as mãos, as pernas, do que estar diante da sedução e ser enganado. Sim. Na Bíblia, o Egito também é usado como metáfora para o mundo e o faraó como metáfora para o Deus deste mundo, Satanás. Observe que a mulher havia perfumado sua cama com mirra, aloes e canela, ingredientes usados no embalsamento dos mortos. Sim, essa mulher sedutora. Ou vocês acham que aquela que é bela por fora e seduz para um adultério é bela por dentro? Ela é podre. Ela é completamente satânica. Sim. Espiritualmente falando, uma vez na cama com o inimigo, a morte está garantida. Aqueles que persistem no adultério físico nunca entrarão no reino de Deus, a menos que se arrependam e creiam no Senhor Jesus para a salvação. As Escrituras deixam bem claro que o sexo promíscuo trará julgamento. É claro que Deus não é contra o ato sexual no casamento. O leito conjugal é imaculado. Cuidado! Quando Lúcifer foi criado antes de cair e se tornar Satanás, ele tinha dentro de si a obra de tambores e de flautas no dia em que foi criado, como diz em Ezequiel 28:13. Em outras palavras, ele era encarregado de adoração no Éden, antes de cair. Sim, seu poder de produzir música hipnotizante que leva a uma euforia emocional é claramente visto hoje em diversos eventos da música do mundo. A música nas mãos do Espírito Santo é um instrumento poderoso para edificar a fé e a confiança do crente em Deus, capacitando-o a adorar, quebrantar o coração, liberar perdão, sair do orgulho. Não existe nada tão poderoso como a música cheia do Espírito Santo para lavar o espírito do cristão e elevar ele à presença de Deus. Entretanto, Satanás, sabendo disso, usa a música também para instrumento de engano. Agora, a respeito do homem que dorme com uma prostituta, o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 6,16: vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois está dito, os dois se tornam uma só carne. As consequências são eternas. A palavra de Deus nos diz para nos submetermos a Deus e resistirmos ao diabo, mantermos esta resistência até que ele fuja e então possamos nos reaproximar de Deus e recuperar nossa força espiritual. E ele se aproximará de nós. Tiago 4, versículo 7 em diante. Às vezes o diabo insistirá em seu ataque e a tentação será muito severa, prolongada. Nessas ocasiões devemos orar e não desistir. Normalmente o caminho descendente para a sedução espiritual começa quando a mente é atacada por falsos ensinamentos. A princípio nem sempre é aparente, pois o diabo sempre coloca a verdade e o erro lado a lado. É por isso que nos dizem que as nossas mentes precisam ser renovadas e o único instrumento que o Espírito Santo usa para proteger e renovar nossa mente é a palavra de Deus. Quando o próprio Jesus foi tentado 3 vezes para cumprir concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida,
ele disse ao diabo todas as vezes: está escrito. Ele usou a palavra de Deus para resistir ao diabo. Também precisamos usar a espada do Espírito para expulsar o diabo de nossos assuntos. E a única maneira de fazer isso é falarmos as promessas de Deus e orarmos na linguagem do Espírito Santo. Dessa forma expulsaremos o diabo, especialmente quando a tentação do pecado espreita a porta da nossa mente e do nosso coração. Tristemente, a longa história da igreja está repleta de multidões que estavam lutando pela fé e, através da sedução espiritual, abandonaram um caminho que seria para Deus e se colocaram no caminho para o diabo, levando à morte espiritual. Que todos nós que amamos o Senhor Jesus possamos levar a sua palavra a sério. Provérbios 2, versículo 1. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento de fato, se por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como quem procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor é quem dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos que lhe são fiéis. Então você entenderá a justiça, o juízo e a retidão, todos eles veredas do bem, porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, dos que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas, dos que têm prazer em fazer o mal e exultam na perversidade do mal, dos que andam por veredas tortuosas e se extraviam por seus próprios rumos. Ela também o livrará da mulher alheia, da mulher adúltera que seduz com palavras, que abandonam todo aquele que desde a juventude foi o seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Certamente sua casa afunda para a morte, e as veredas dela levam aos espíritos dos mortos. Os que a procuram jamais voltarão, nem alcançarão as veredas da vida. Assim você andará nos caminhos dos homens de bem e se manterá nas veredas dos justos, porque os retos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Os ímpios, porém, serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.